Olá pessoal, eu sou Vitor Mazei e olha que honra minha apresentar o primeiro podcast, o Manda o Papo, da comunidade Publicidade ES. Nossa, parece que eu zerei o jogo aqui com essa dupla, né? Com o Borgo e com a Mila, que legal estar aqui com vocês, né? E vamos ver se eu estou à altura desse desafio, né? De falar um pouquinho aqui com vocês sobre a comunidade e... Enfim, falar um pouquinho de mercado, de tudo aí, né? Tem tanta coisa para falar, né? Vamos nessa. Vamos lá? Papo. Isso aí, pessoal. Esse é o Borgo, essa é a Mila, que a gente já conhece há um bom tempo e temos muitas coisas aqui para a gente falar, né? E a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, que eu queria saber para a gente começar nossa conversa, como é que começou isso? Como é que começou essa ideia do Publicidade ES, né? Que já faz parte do nosso ecossistema, né? Que todo mundo conhece. Vamos lá. Eu acho que eu vou puxar aqui. Então... A gente, depois de uma mudança muito brusca no mercado da nossa vida profissional, a gente resolveu, trocando a ideia, assim, vamos criar um grupo de WhatsApp para reunir a galera, né, reunir os profissionais. E, de repente, meio que virou até piada, assim. As pessoas aqui, juntar um monte de publicitário não vai dar muito certo, né? Então, isso foi no finalzinho de dezembro ali. Em que ano que foi? 2022, Mila. Acho que foi 22. A gente juntou alguns... 4 anos já, né? 4 anos, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. E a gente juntou algumas pessoas ali, 3, 4, 8, e ficou nessa ali, 10, 12, no máximo ali. Então não começou assim, já com mais de 1.000 membros ali, não. A gente achou até que nem ia engrenar, assim, né? Porque você reuniu muita gente diferente no mercado, porque a gente sentiu que o mercado estava muito distante, né? E devagarzinho a gente vai convidando os outros. E essa ideia, então, primeiro tinha um grupo de amigos ali, né? Era uma ideia de vocês se ajudarem na recolocação, né? Sim, de indicação. Fiquei sabendo, gente, que tá rolando uma vaga aqui, uma vaga lá. Alguém indica fornecedor de não sei o quê. Entre a gente ali, poucas pessoas. E a gente viu que, cara, isso é muito útil se conectar. Vamos colocar mais gente. E aí foi chegando mais gente. Mas isso não teve nenhuma inspiração de fora? Vocês foi meio que intuitivo, isso foi acontecendo? Foi meio que intuitivo, foi acontecendo, assim, já tinha outros movimentos acontecendo, só que do nosso meio de publicitário, de design, de comunicação, não tinha nada ali acontecendo. E de repente virou janeiro, depois férias, metade de férias, o negócio ganhou uma proporção que a gente falou assim, opa! O negócio foi, assim, de repente 500 pessoas. E o negócio foi só aumentando. Eu acho que a gente tá com 1.600 pessoas, 1.000 e pouquinhos. Quando eu acesso, aparece lá, lotado, salas cheias, né? Lotado, ninguém sai. A fila de espera é de mais de 100 pessoas. Mentira. E como é que vocês fazem para administrar isso? Atualmente, a gente tem... Tem? A gente vai pelo funil, pela data de solicitação, né? A gente tem hoje em dia 140 e tantas solicitações pendentes ainda no grupo principal. E a gente filtra pela data de solicitação. Tem gente com mais de ano... Depois desse podcast... Tomara que venham mais pessoas. Aí tem o 2, né? Porque tem o principal 1 e a gente criou o 2. Mas a gente acha engraçado que as pessoas querem estar no 1 e no 2 também. Que é o mesmo conteúdo, basicamente? Não, são pessoas diferentes. Não tem como, né? Porque dentro da comunidade tem 20 grupos segmentados. Então lá tem um grupo só para fotógrafos, só para diretor de arte, só para indicação de fornecedores, só para influenciadores. Tem vários nichos ali. E aí tem esse que é o geral, que tá todo mundo e ninguém sai. Porque a pessoa pode falar só no que ela quer. Tem um de vendas também, se a pessoa quiser vender algum equipamento da área e tal. Mas a galera quer ir no principal e falar que é o que tem mais gente. Quer tá lá e quer ver, né? Eu sou membro também. Eu olho lá quem eu conheço. Tem aquelas pessoas que eu vejo lá que nossa, esse comentário eu achei interessante. Quem é essa pessoa? E tem o de vagas também, né? Vagas que bomba. Dá muito certo, né? Bomba. Tem o de vagas, tanto que a gente teve que dividir por estágio, vaga de estágio e vaga normal. Porque são momentos muito diferentes da carreira. E aí ficavam muitas vagas de estágio, a galera querendo vaga. Aí a gente falou, vamos separar. E aí os estudantes vão muito no do estágio e a outra galera vai no de vaga. Já aconteceu de empresas ou profissionais que também estão ali, falam, posso divulgar aqui uma vaga aqui no grupo de vocês? Isso já aconteceu? Sim, existem empresas lá dentro, inclusive de recrutamento, que soltam vagas lá e tal. E a gente ouve muitas pessoas falar, cara, como dar retorno? Porque eu solto a vaga e vem muito currículo para mim. Então eu até brinquei com vocês que eu acho o Publicidade ES um LinkedIn capixaba. Né? Porque é difícil você saber, se você for acompanhar no Instagram, quem está precisando de freelancer, de redator, tal, é difícil. E no Publicidade ES, de alguma forma, isso
agrega todas essas possibilidades, né? A gente conseguiu fazer um funil muito bacana, assim, porque a gente percebeu que tem vários níveis de profissionais ali dentro, né? Então, você consegue juntar todas essas vagas num único lugar, facilita para que as pessoas se recoloquem, entrem no seu primeiro emprego também, então... Isso que você falou é muito interessante, porque assim... Qual é a propaganda mais antiga e mais eficiente? O boca a boca. E ali a pessoa não vai no escuro, ela pega uma indicação. Ah, preciso de um freela de direção de arte. Alguém vai falar, fulano é bom. Isso muda tudo. Já é uma propaganda acontecendo ali. A pessoa não vai no escuro. Pô, se tem alguém falando é porque o cara às vezes é bom. Me deu um nome. Diferente dela procurar no Instagram ou solta no LinkedIn, ali no escuro. Então, conectam muito uma coisa com a outra. Mila, eu vou falar uma experiência minha, né? E vocês sabem que eu acompanho, né, vocês, tem 31 anos de mercado. 31, comecei em 95. Às vezes eu olho no Publicidade ES, estou precisando de um profissional disso para evento. Eu não sabia que existia essa atividade. Então eu acho que o Publicidade ES, ela tem essa característica da visibilidade e holofote a áreas novas também, a profissionais novos, demandas que estão surgindo e que é ali o canal. Então, de certa forma, como a gente teve aquela nossa conversa antes, em off, isso ajuda ao fortalecimento da nossa atividade, da nossa classe, né? Vamos botar assim. Então, eu acho isso incrível. E algumas profissões a gente nem sabia, assim, como que tá mudando o mercado, né? Mobile Creator, Story Maker. Pois é. Então, assim, tá surgindo muitas coisas ali que a gente vai também tendo noção de como que o mercado está se transformando, né? Então, acho que todo mundo vai aprendendo, se ajudando e fomentando o mercado de maneira geral, né? Se manter atualizado ali, porque a galera mais nova vem com uma bagagem diferente da gente. E a gente também tem uma bagagem que eles não têm. Então, essa troca, eu acho que principalmente na comunicação é muito importante. Mas aí, ver o que a molecada está trazendo de novo, de fresco, das tendências deles, e agregar para a nossa experiência é um match muito bom. Isso funciona muito na comunidade. Pois é, eu me lembro que eu vi uma vez... Estavam precisando de embalagens personalizadas. E aí eu vi os profissionais que foram indicados. E eu fiquei de queixo caído. Né? Porque são trabalhos altamente sofisticados, refinados, de qualidade, que são oferecidos e que, pensando na minha cabeça como no modelo mais antigo de publicidade, eu não sabia que já estava atendendo empresas aqui, empresas fora, e que a questão territorial do Espírito Santo ela é limitada, né? Então, e eu tenho freelancers que estão fora, mas que estão lá no Publicidade ES. Então, isso dá um nó na cabeça da gente quando a gente pensa que a Publicidade ES, embora situe a nossa região, ela também atende profissionais que estão fora. Isso é muito bacana, porque a gente começou a juntar realmente esses profissionais de tudo que é canto e tudo no único lugar. Então, o acesso a essas possibilidades é muito grande, né? Então... E ter esse meio de comunicação que facilite isso é a melhor coisa que tem, né? E aí eu pergunto para vocês, o Publicidade ES, esse grupo, o que ele não é? O que não é que é confundido às vezes? Eu acho que ele não deve ser um espaço de autopromoção. Não é esse o objetivo. É claro que cada um tem um momento ali de vender o seu peixe, fazer o seu jabá, principalmente quando é um contexto. Se alguém fala, preciso de um professor, preciso de um redator, preciso de um... a gente vai falar, eu sou e tal, cada um vai falar, mas uma coisa que a gente não acha legal é quando a gente percebe a pessoa que está ali se vendendo o produto dela, usando aquele espaço de uma forma exagerada. Porque a nossa preocupação é que seja sempre relevante à comunidade. Porque se todo mundo fizer propaganda de si mesmo, quem vai querer ficar lá dentro? E a gente até abriu um espaço há um determinado tempo para que as pessoas se promovessem. Só que elas não se promoviam ali. Então, assim... Elas se jogavam a comunicação dela, a informação sua delas. Vez, para ela ir se apresentar. Ninguém quer ficar no grupo. Se você, assim, tem algumas pessoas, mas o grupo não funciona. Por quê? Porque ninguém está afim de ouvir o outro se apresentar. Então, é um espaço, claro, para mostrar o seu serviço, mas tem que usar com sabedoria. E é um pouco da própria cultura do publicitário, né? Eu acho essa coisa da vaidade
quando eu era mais novo, eu achava isso, eu olhava de uma maneira com um pouco de receio. Hoje a gente entende que isso faz parte dos nossos protocolos, né? Sim. Então, eu faço isso, faço aquilo, tal, e acaba sendo parte da nossa cultura, né? Agora, eu imagino que também se tem que ter alguns cuidados com a curadoria disso, né? Para que não exceda, para que não vire um palco exagerado, né? Interessante isso que você falou, porque o tempo vem mostrando que a gente precisa sim botar a cara, todos Exatamente, nós, né? Mila. Falar e tal, só que é como um plano de mídia, você tem que saber o momento da inserção, isso. sabe? Não dá para ser uma inserção errada, inserções demais e tal. Isso a galera começa a perceber e começa a ficar desconfortável. Então, saber a hora de se colocar e apresentar o seu serviço é a chave, funciona muito bem, é natural. E a gente tenta trazer equilíbrio também para a comunidade, porque às vezes a gente vê que algumas coisas é muito o que a gente pensa, né? Argumentos pessoais, coisas que a gente não aceita e não aceitaria, mas tem questões que são de bem comum. Então, assim, ter esse bom senso, ter esse equilíbrio é importante. Então, assim, a gente tenta sempre se intervir quando tem distrato, tem política, religião, essas coisas que a gente não tem como aceitar na comunidade, porque ali é uma troca profissional, né? E às vezes tem uma fala ali, que eu não me lembro de ter acontecido isso lá, né? Mas eu imagino que deva ter acontecido, porque eu também estou em outros grupos. Às vezes é uma colocação, uma palavra que foi digitada, que entrou meio enviesada e gerou uma polêmica, Sim. E aí o grupo se manifesta. E aí, como é que fica o trabalho de vocês nesse momento? O conceito de comunidade é assim. Eu acho que a própria comunidade é que faz o conteúdo acontecer. Ela é ela mesma se policia. Esse é o espaço coletivo. Mas tem que ter alguém ali na retaguarda, que no caso somos nós. Então, tem hora que a gente não pode permitir algumas coisas, porque a gente entende que passam os limites do respeito, do ético, do que a gente acredita que é correto, e a gente precisa se posicionar. Se a gente não estivesse gerindo a comunidade, a gente poderia ler e ficar na nossa, falar, não vou me meter, como muitas pessoas provavelmente fazem. Mas o papel de estar ali à frente nos cobra essa posição. Se eu fico calado, eu estou assumindo um lado nesse caso. Então, a gente preciso apagar isso, eu preciso, se for um caso extremo, remover a pessoa do grupo, porque não é saudável, porque ela não está respeitando o básico ali, e até porque a publicidade traz muitas questões para a gente pensar, como ética, representatividade, respeito e muitas outras questões. Então, é isso. Muito bom, isso aí. Eu ia até comentar com você, eu fico imaginando quando alguém coloca uma peça publicitária ali que repercutiu, e os comentários que vêm discrepantes, e alguns podem vir com uma fala mais machista, homofóbica, e isso desperta o gatilho ali para o pessoal comentar e acha que aquilo é um palco livre, não é, né? Então eu fico imaginando esse desafio que vocês têm, que não deve ser fácil, porque o Borgo é um super profissional, cara super requisitado. A Mila trabalha como planner, não é, Mila? Eu sou coordenadora geral de uma agência. Coordenadora geral de agência. Então não dá para ficar debruçado no Publicidade ES. Eu imagino que alguém manda mensagem, Mila, Borgo, entra lá que deu ruim. Às vezes acontece. Uma curiosidade que eu acho que ninguém ali sabe, a gente lê tudo. Ah, não, você não consegue, não. A gente lê tudo. Como que vocês conseguem? Às vezes eu pego, tenho 115 mensagens. A gente lê tudo. Se tiver 115, a gente vai ler um pouco mais rápido e ali você faz uma leitura dinâmica, não tem jeito. Mas não dá para deixar... É muito raro a gente não conseguir ler tudo. Pode acontecer, mas é raro. Mas, em geral, a gente procura todos os dias ver o que está sendo falado, se tem alguma coisa errada ali que a gente não concorda. Porque o que a gente estava conversando esses dias, né? Que a sua aluna veio falar para mim, o Mazei pediu para convidar vocês, porque vocês são community manager. E aí eu mandei o print pro Borgo dessa fala. Eu falei, Borgo, a gente é community manager. E é isso que gerir a comunidade, esse é o papel. É porque eu vejo o Publicidade ES, ele é como se fosse o chão da fábrica da publicidade. Então, a gente tem líderes também, mas eu acho que o que move ali são pessoas que querem ascender, pessoas que querem ter o seu destaque, que buscam qualificação, quer ampliar o network. Então, eu acho isso muito, muito valioso, né? Essa fala foi muito interessante porque, assim, esse foi um dos pontos que fez a gente criar o grupo. Juntar as pessoas que estão começando na profissão e as pessoas que estão precisando se recolocar também. Porque
a gente não tem renovação, né? A gente tem no mercado de publicidade e de comunicação as mesmas figurinhas, né? A gente acaba conhecendo todo mundo. E a gente não tá... E cadê essa renovação? Como que a gente vai formar esses profissionais? Como que a gente vai ajudar que o mercado se fortaleça? Então, juntando esse pessoal que sai da academia, da universidade, que está começando seu primeiro estágio, começando seu primeiro emprego, a gente quer ajudar eles a ter um balizador do que é a profissão também. Então, a comunidade é um pouco disso, é ajudar eles a encontrar um caminho, quase que um funil para assim, determinar as áreas, mostrar quais áreas são dentro da publicidade, quais áreas que tem dentro da comunicação. Então, a gente ajuda eles a encontrar esse caminho, de certa forma ali, só que sem ser a mão de ferro, né? A gente é só um condutor, né? Que ajuda muito. E aí eu tava lembrando que quando a gente se formou, a gente tinha que olhar a vaga no jornal. Essa molecada não sabe como que era isso. Era difícil. E você via uma vaga lá e falava, pô, vou mandar o meu currículo, vou ligar para lá, usava telefone fixo e tal. E hoje uma coisa que acontece muito no grupo que é muito saudável é assim, determinadas vagas lá não passarão. Pois é, eu ia tocar nesse assunto. Eu já vi ali algumas empresas e profissionais oferecendo vagas com condições questionáveis, com remuneração também bem abaixo, e como o próprio grupo contesta isso, né? Isso é bacana. Isso, quando eu tenho que anunciar uma vaga lá, eu leio milhões de vezes. E aí é o trabalho que eu acho que todo mundo que vai anunciar acaba fazendo. E isso melhora. É um processo de educação. Será que tá legal? Será que eu estou sendo justa? Será que tem todas as informações? Porque ninguém quer postar nada lá e ser rechaçado. Então, eu acho que evolui nesse sentido. Outros recrutadores vêm e falam, não posta isso não anuncia dessa forma não tá legal. A comunidade, e não é só a nossa, a comunidade geral, assim, de publicitários, não vai ver de uma forma boa e às vezes queima o filme da empresa. E algumas vagas já foram até ajustadas depois de postadas lá. Olha só. Então, assim... Isso. De certa forma, é pequeno ainda, é um passo pequeno, mas o mercado está melhorando. A gente, de certa forma, está ajudando essa melhoria. É um processo de educação, um processo de formação, de qualificação, de respeito. É um assunto para outra conversa que eu espero que vocês capitaneiem essa conversa, mas sobre esses novos modelos de agência, novos formatos de trabalho. Né? E eu queria perguntar para vocês como vocês têm sentido o ingresso de novos profissionais no mercado, para onde eles estão indo? Não é só mais agência, mas quais são as áreas que vocês no Publicidade ES têm percebido que têm demandado bastante? O mercado, ele meio que fatiou, assim, a percepção que eu tenho é que ele fatiou, ele criou muitas fatias e as empresas começaram a criar houses, então criou-se grupos de marketing muito grandes, com estruturas mais elaboradas, as agências tá pegando essas estrelinhas que acabam brilhando no nosso mercado vez ou outra, e tem quem tem uma estrutura maior que consegue reter os talentos ou pessoas mais seniors, que então assim o mercado tem agência, grandes clientes e as empresas com seus hubs, suas equipes de marketing. Então assim, eu acho que está mais ou menos por aí. Isso é uma loucura, porque na minha época era agência, era umas 7, 8, Gazeta, Tribuna, TV Vitória ainda não era consolidada, isso estou falando há muito tempo, né? Então você era um mercado muito pequeno, as empresas não tinham departamentos de comunicação. Não tinham. Isso que eu observo, até antes da pandemia, a gente na agência lidava com os clientes, né, os setores de marketing eram muito restritos. Muitas vezes a gente falava e ainda fala com os donos das empresas, porque não tinham o marketing e tudo mais, era até mais difícil. E eu senti que ali, depois da pandemia, começou-se a estruturar um pouco mais as empresas em relação a ter um marketing. Então, muita gente se forma e vai direto para o marketing. Mas eu acho que seria muito rico eles passarem pela agência, para eles terem uma visão mais integrada da comunicação, porque na empresa eles vão viver muito mais o negócio. E na agência eles vão viver muito mais a comunicação. Então, eu recomendo que quem se formar, se tiver oportunidade, passe por uma agência antes, porque é muito enriquecedor. Pois e é um assunto, como diria aquele meme antigo, né? Polêmico, né? Mamilos são polêmicos. Porque eu sinto que existe um encanto pelas agências. Sim, né? As agências dão visibilidade, né? Tem o destaque, os holofotes, mas algumas empresas também estão entrando de forma muito agressiva com essas vagas, tentando captar esses
jovens talentos e oferecendo condições muito sedutoras. E eu vejo que a impressão que eu tenho, né, obviamente com todo o respeito, espero estar muito errado, por isso que eu gostaria de ouvi-los, que vocês estão no outro lado, que eu sinto que essa preocupação com, às vezes, até condições e benefícios profissionais que as agências não estão acompanhando o que essas empresas estão fazendo para captar esses jovens. Então a impressão que eu estou tendo é assim, elas vêm agressivas mesmo, eu te dou condição, tu tem plano de saúde, vai ter plano de carreira, vai ter, mas fica aqui. E o jovem, ele fica muitas vezes melindrado, porque ele fala assim, mas eu queria ter um destaque, eu queria participar de um prêmio Colibri, eu queria ganhar um prêmio. E nas empresas ele fica mais, digamos, mais escondido, porque quem assina é uma empresa. Mas ele tem a chama da criatividade dele ali. E aí eu não sei, eu queria ouvir de vocês, o que vocês sentem, se isso é só um delírio meu, se a gente perde o talento para as empresas, como é que está acontecendo isso? Eu acho que quando a gente está começando a carreira, assim, quem acabou de se formar, assim, falar com muito cuidado, mas eu acho que o dinheiro não é a principal prioridade. Ele é necessário, concordo. É lógico, mas assim... Que o jovem que está se formando agora e pensar o que vai ser melhor para minha carreira a longo prazo. Talvez ir para a agência vai ter o colibri que ele quer, vai firmar o nome dele, vai ter essa vivência. E depois ele começa, mas é agora? Agora eu já cheguei um pouco mais para frente. Como que eu posso ganhar melhor? Essa empresa está me pagando todas essas coisas e tal. Claro, Mila, assim, tem a questão da dependência econômica. Às vezes o menino se lança, e como professor eu vejo isso... Eu tive um aluno na UFES, quando eu fui professor substituto, que ele tinha que estar no primeiro período, já tinha que estagiando, porque tinha que custear a vida dele aqui. Então, ele precisava ver o primeiro estágio, né? Então, claro que assim, existem condições e condições, mas o que você fala, Mila, eu acho que é muito, muito rico. E eu acho que quem puder seguir, seria incrível. Olha, dá para economizar 100, 200 reais aqui, mas eu quero ir fazer um processo de formação nessa agência que tem uma liderança, um líder que é incrível, inspirador. E só que eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente. A questão é o seguinte, o mercado, o business, agora falando mais de negócio... Então manda o papo. Eu estava esperando esse momento aqui, eu estou aqui. Vivi muito tempo em agência. Minha carreira não começou numa agência de publicidade, eu comecei dentro de cliente e depois eu... Fiz o caminho inverso ali, né? E só que quando você está no mercado agora, o mercado tem mudado muito. Então, você nem sempre você está numa agência, você vai criar para prêmio, você vai fazer coisas. E às vezes no cliente você consegue criar isso. Ter essa chama criativa, fazer coisas diferentes. Porque, então assim, o business tem mudado. A forma de atuar tem mudado. E se as agências não se prepararem para isso, elas não vão capturar esses talentos também. Então, assim, é um contraponto também. Isso, né? O mercado acho que a necessidade de entender como que é o processo criativo de agência é importante, mas não são todas as agências que permanecem com esse processo criativo empolgante e que te desperta isso. Às vezes no cliente você vai criar... porque demora, né? A pessoa que acaba de entrar na agência, o estagiário, o recém-formado, até ele pegar aquele job... o processo, que tem chance de ser prêmio ali, Concordo, demora. Você tem uma escalada a ser feita, verdade. Mas a questão o modelo de negócio, ele está permitindo que você crie, sabe? Sim. Porque, assim, os nossos negócios, ninguém praticamente faz mídia mais, comerciais, tirando grandes clientes e governo e... Eu estou falando em realidade do nosso mercado. Não são todas as agências que têm mais o departamento de mídia. Não são. Não são. Então você vai criar um filme, né? Você vai criar um filme, dependendo da agência não. Você vai criar anúncio de revista? Talvez nunca mais. Então, assim, o modelo de negócio tem mudado. E como que isso está sendo absorvido? Como isso está sendo encarado? A gente ainda a maioria das agências vive no modelo de venda de mídia. E a gente não agencia mídia mais. E cadê as bancas de revistas? Né? Era tão bom. Eu sou fã de rádio, eu ouço muito rádio. Mas eu sei que tem uma geração nova que vai no Spotify, que vai dali, vai no YouTube Music. É o rádio dela, né? É o rádio dela. É o rádio dela. Então, assim,
claro, também que não é só essa geração que consome desse streaming que dá conta. Tem muita gente, tem muitas rádios, né? Mas é um mercado multifacetas, né? E às vezes você indo para o cliente, você consegue criar, você consegue fazer rádio, TV, anúncio, outdoor. Mas depende muito, né? acontecendo uma mudança que também não é culpa assim de ninguém das agências e tal. O mercado está enxergando muito, assim, o senso comum está enxergando muito que comunicação, marketing, publicidade é a presença online. Ela é uma parte importante, mas ela não é tudo, gente. Exatamente. O feed do Instagram é um pedacinho só. E eu acho que isso também dificulta. Cadê o anúncio? Cadê a TV? Cadê essa presença toda, sabe? Então, e aí isso muda a demanda do recém-formado que vai, às vezes, fazer só post. Ele queria fazer um anúncio lindo. E a gente tem uma confusão muito grande acontecendo também das agências de marketing, que as pessoas confundem com agência de publicidade. Completamente. Porque tem muita agência que vende planejamento, mídia digital, post, essas coisas, que se posicionam como agência de marketing, não é uma agência de publicidade. Eles vivem na base de métrica. A gente vive na base de criatividade. Então, assim, tem esses pontos também que é bom a gente deixar claro, porque as pessoas confundem. E vocês percebem essas agências de marketing também estão agressivas nessa captação de mão de obra também? Sim e não, porque eles trazem mão de obra barata, eles buscam mão de obra barata, e isso o cliente acaba enxergando que o mercado é aquilo ali. Então isso é ruim para a agência de publicidade, mercado criativo como um todo. Fica muito confuso. Fica muito Às vezes confuso. Contrata assessoria de marketing, mas quer que ela faça mesmo, lá na ponta uma coisa que não é o core business dela. E aí ela também, para resolver, para não perder cliente, às vezes ela vai pegar esse profissional para resolver, porque também fazendo um contraponto aqui, concordo com tudo que você falou, mas às vezes se colocar no lugar dessa assessoria ou dessa agência, que não pode perder os contratos. Exatamente. E aí ela fala, o que eu tenho que fazer? Também. Precisa de colocar uma pessoa aqui para criar? Então, sabe, é complicado. É um ponto muito delicado. É business, né? Vamos falar, é business, é o sustento da... Concordamos? Não, mas entendemos que essas pessoas... Depende de qual lado da cadeira que a gente está, entendeu? O jogo é esse, né? O jogo é esse. Tem quem paga, tem quem presta o serviço, e a gente tem que tentar se virar nisso aí, valorizando o nosso talento, o nosso trabalho, da forma mais digna ali, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu estou matutando há muito tempo. Tem algum case bacana com publicidade ES, de alguma empresa, de alguém que veio de fora do mercado, que, olha, acho que publicidade ES me ajudou muito, ou alguém que comentou alguma história curiosa? Já tivemos alguns feedbacks, assim, Muitos né? feedbacks, alguns feedbacks de bem contratação, principalmente. Ali a indicação dos fornecedores também é muito rica, assim, o pessoal... Eu fico impressionada como de bate-pronto a pessoa fala, tem alguém que faz um ET azul, não sei o quê? Tem, fulano. Pois é. Esse foi o ponto que eu falei dos profissionais, que eu não imaginava que o mercado estava tão qualificado e sofisticado a esse ponto. Quando fala, eu preciso de profissionais para wind banner. Eu falei, caraca, parece um monte de wind banner. Né? Não é só uma gráfica. Já tivemos gente que chamou em privado e falou, ó, eu já coloquei anúncio em um monte de lugar, eu anuncio a vaga ou a situação, eu resolvo na mesma hora. Então, assim, as pessoas já recorrem à comunidade como um suporte da necessidade dela de fornecedor, de vaga, de profissional. Então, assim, tem sido uma troca bem interessante, né? E vamos lá, e como é que seria vocês hoje, se a gente pegasse meu celular e hipnotizasse vocês e falasse assim, não tem mais publicidade ES na vida. O que vocês perderiam de conhecimento se não existisse publicidade ES para vocês? É um ponto. Se a gente pudesse tangibilizar assim, o que vocês aprenderam com publicidade ES, o que fez da Mila e do Borgo profissionais diferentes, mais qualificados, mais antenados, que ele trouxe para vocês e que é impossível de mencionar. Como é que seria sem ele? Eu, assim, trazendo para minha visão mais de negócio, né, não como só usuário, ele me possibilitou ter acesso a profissionais que eu não imaginava que tinha dentro do mercado capixaba. Mesmo sabendo que vocês já tinham
um tempo no mercado, Sim. já, né? A gente teve profissionais muito interessantes, com capacidades muito distintas e fornecedores também. Então, assim, ele aproximou muito, ele conseguiu realmente... Acho que esse é o ponto. O Publicidade ES conseguiu aproximar as pessoas. De pessoas e negócios. Acho que é isso. Eu acho que ele dá uma visão 360 do que é o mercado hoje, sempre. O que era há 4 anos, quando a gente começou, o que a cada ano, acho que o tempo todo ali você tem um termômetro de como as coisas estão rolando, qual que é o tamanho, o que tem de atualidade, como a galera está saindo da faculdade ou como está na faculdade, com base nas discussões, no nível das perguntas, nos interesses, no que bomba, no que é ignorado. Então, é um ótimo termômetro para quem realmente está a fim de ficar no mercado e saber o que está acontecendo. Vamos lá. Já que você tocou nesse assunto, viu que o nosso roteiro já foi pro saco, né? Se a resposta for bacana, a gente mantém. Se não for, a gente corta. E como é que vocês têm percebido o envolvimento da academia, das faculdades, em relação à formação desses jovens? Hoje, vocês sentem que há uma cooperação ou ainda estamos distantes? Qual a visão de vocês? Eu posso depois falar o meu olhar, né? Eu tenho visto uma movimentação que voltou a ficar um pouco mais latente do que nos últimos anos. Eu vejo que as pessoas, os alunos, os professores, acho que deu uma mudada nisso também. Eles estão fazendo mais coisas, estão abrindo mais também a universidade para a rua, né? Que antes era um pouco mais fechado, né? Assim, eu posso até citar que eu fui convidado até pela FAESA, né? Pela FAESA, pela UFES e outras situações, para palestrar, participar de podcast, para participar de eventos. Então, assim, tá tendo uma movimentação. Mas a sua participação, aquela sua participação não se deve a mim. A indicação que chegou para Mila, sim. Essa foi por conta do seu nome, provavelmente por Publicidade ES, e os alunos escolheram. Então, legal. Então, eu tô falando, tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle. Toma proporção. Mas eu acho que ele é o único professor que está no grupo? Não sei. Eu acho que o Tony também tá. O Tony Tabosa. O Tony foi meu aluno esse semestre. Ele também é professor lá, né? Não, o Tony é aluno. É aluno? E me ajuda demais. Ele me ajuda demais. É quase um monitor. Era maravilhoso. Mas é tão rica a sua participação lá, assim, realmente como professor, como um olhar técnico, experiente, ali, criativo, uma voz tão boa, assim, para os alunos, para nós e para os alunos também. Seria muito legal ter mais professores ali interagindo. Tem muita gente boa. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Eu tenho 21 anos de docência e, de uma forma geral, grande parte dos professores se conhece, são amigos, né? Aquela coisa de estudante, de rivalidade de instituições, fica só no campo dos estudantes, que os professores se dão muito bem, cooperam, fazem trabalho juntos, né? E eu acho que o meio acadêmico está muito bem servido de grandes professores. Assim, eu vejo pelo trânsito, né? A possibilidade que eu participe de bancas de TCC em outras faculdades, convido professores também para participar. Então eu vejo isso muito forte. Acho que falta um passo para a gente incluir esses professores também, para a gente, quem sabe, pensa aí numa possibilidade nova do Publicidade ES, academia, alguma coisa, porque tem muita gente boa formada, assim, é muito diferente do que era a minha época, que era uma instituição de ensino só. Hoje nós temos umas 4, 5 fortes instituições e com os professores que são meio que contemporâneos, são da mesma pegada, e a grande parte veio do mercado. Poucos fizeram a trajetória acadêmica. Uhum. Então, grande parte, como a gente citou aqui antes, do Leandro Queiroz, da UVV, da Flávia, da UFES, o Cláudio Rabelo da UFES, eles vieram do mercado. Gênios, né? E são referências para a gente. Todo mundo que se encontra, conversa, troca figurinha. Então a gente podia pensar aí numa forma de envolvê-los, né? Trazer muita gente boa. Eu fiquei bem feliz com as trocas que eu tive, assim, na FAESA, na UFES, participei de banca também. Então, assim, são coisas que realmente fazem sentido, assim, pra gente, né? Falar que realmente estão percebendo, veem que a gente tá conseguindo mudar uma coisinha aqui, outra ali. E quando a gente é chamado, mostra que a gente tá sendo valorizado também, assim, pelo que a gente está fazendo, né? A gente não espera nada em troca, mas é legal ter esse reconhecimento, né? Legal. E ele acontece. Vocês estão no olho do furacão. E não
talvez não tenham percebido a potência que é o Publicidade ES, né? Que agora se desdobra aí num podcast, né? Que tomara que tenha vida longa, né? Mas ele é uma força para a gente, né? É a força vamos falar, do cara que movimenta, que move a nossa atividade, né? Legal. E a gente também tem se esforçado para melhorar isso, né? A gente está fazendo cursos, workshops, mentorias, então... Pois é, nós teve palestras, formação, né? Sim, a gente conseguiu... De atividade gráfica, produção gráfica, né? Sim. Que a gente trouxe... Por que a gente trouxe esse primeiro tema, assim, até aproveitando? Porque a gente viu que a grande necessidade do mercado ali, quem está começando a entender... Na academia também. É entender como funciona a parte de produção. Então, vamos começar com o que é a parte mais sensível. Então, esse ano também tem muita coisa programada, muita coisa bacana por vir. Essa Pelo foi uma estilo demanda. das perguntas ali, a gente vê que, seria legal a galera aprender sobre produção gráfica, por exemplo. Porque no digital não se imprime nada. Mas em algum momento o publicitário vai ter que se deparar com o momento da produção. E para que ele seja completo, Mazei, porque, voltando um pouquinho na pauta das vagas e dos trabalhos e agência e marketing e tal, uma mudança que eu percebo muito é que hoje o publicitário ele precisa ser muito interdisciplinar. Ele tem que saber um pouquinho de produção, um pouquinho de criação. Não precisa... Talvez não precise abrir lá o Illustrator e tal, mas ele tem que ter um olhar crítico ali, entender um pouco de texto, escrever bem, entender um pouco de mídia. Ele tem que ser completo. Até os perfis das vagas que vêm surgindo requerem isso. Não uma pessoa que só saiba uma coisa. É uma mudança que eu percebo também que está acontecendo. Vocês com o curso de produção gráfica, vocês pegaram uma lacuna, um gap que as faculdades têm, que é a questão da produção gráfica. Já foi disciplina, e eu acho que grande parte das instituições, eu não posso falar por todas, mas grande parte não oferece mais como disciplina produção gráfica. Muito por conta das mudanças dos currículos e pelo social media, né? Social media, pelo digital ter, de certa forma, tomado conta. Né? E isso é um problema. A gente percebeu recentemente que os alunos não sabiam, por exemplo, fechar um arquivo CMYK. Não sabia muito bem como é que é a questão do RGB e outras... Isso é básico, um publicitário tem que saber isso na ponta escala da língua. Pantone, né? não tinha... E a gente percebe que até o pessoal só do digital, eles não sabem produzir o arquivo digital para criar um post. Então, assim, entra em muitos aspectos, né? São muitas camadas que a gente também está planejando outras imersões, workshops e situações para que a gente possa ajudar essa formação básica da galera, entendeu? Isso é muito importante porque ela, de certa forma, ela ocupa dá conta de algo que a gente na academia não está conseguindo dar conta. Porque quando você coloca uma nova disciplina, você tem que tirar outra, é um jogo, é igual um Tetris, né? E a produção gráfica foi uma que foi muito atingida. A gente, eu sou de uma época que a gente passava a noite na gráfica esperando sair, via se o registro estava ali batendo, montava né? Pestap, montava tudo. Fazia, tinha aquela boneco, né? Boneca que mandava, tinha que assinar. Mas eu acho que isso não é porque isso acabou. Mas eu acho que é uma demanda menor, mas ainda muito necessária. O mercado tem mudado. Isso é fato, assim, a gente não pode ficar no saudosismo e achar que... Não, mas assim, a gente tem a necessidade de saber o básico. Realmente, a produção gráfica é muito menor. Mas precisa que tenham pessoas cabeça-chave para que possa fazer e repassar isso para frente também, né? Então, o básico a gente tem que estar tentando fazer essa formação. E em relação, retomando aqui, em relação ao perfil das vagas, qual é a atividade predominante, assim, mais procurada? É o social media mesmo? Social media, design e social media. Social media, eu vejo as de analista de marketing também, que vai ser esse... Falei interdisciplinar, multidisciplinar. Que vai ser esse completão. Analista de marketing. Você vai fazer planejamento, tudo, vai reunião, vai não sei o que. Eles pedem tudo. Vai ser completão. Eles pedem tudo. Que o cara faça o story maker, faça o post, ele escreva o post, ele acompanhe, faça a demanda. Então, assim, é até meio difícil a gente se posicionar quanto a isso, porque tá além do que da gente como comunidade. É uma questão de contratante, de órgão de classe, um monte de outras coisas para que a gente possa formatar isso também, porque tá meio esquisito. A gente não consegue dar conta, né, assim, de tantas novidades, né, tanta coisa surgindo, né? Você falando do analista de marketing, nossa, imagina quantas competências. Tem que ser uma pessoa realmente multi para entender tudo. Vai ter que planejar, vai ter que executar, vai ter que criar, vai ter que ir lá na... E nisso a gente fica igual o pato, né? Faz um monte de coisa e não faz nada direito.
Pois é. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. E curiosidade, procuram redatores lá também? Olha, são raros, né? São raras as vagas para redação. Muita gente já não via valor nisso. Assim, triste dizer, mas tinha agências que a gente vê que não tem redator. E agora com a IA, todo mundo acha que sabe escrever, todo mundo acha que sabe criar. Então a gente tem passado por algumas coisas estranhas. Agora, eu acho também que deve rolar muita indicação, assim, quem precisa de um redator já vai em alguém que sabe de alguém e pega indicação por ser tão difícil achar também. Porque mesmo quando haviam vagas, eram poucos os redatores que a gente tinha no mercado. E então, todo mundo se conhece também, né? A gente sabe, né, Mila? Conhece quem trabalha com redação, né? já vai pegando os nomes. E você não vai confiar um trabalho sério na inteligência artificial, né? Você vai numa pessoa que você confia, o tipo de escrita, o estilo. Então, Que vai ter um repertório, que vai poder defender, pensar junto. E vocês acham que do início do Publicidade ES aos dias atuais, a inteligência artificial mudou tudo já para vocês? ela trouxe novas situações. Mas eu acredito que a base continua a mesma, né? O seu processo, por exemplo, de criação... Ela facilitou muito. Eu uso a IA como um braço no estúdio, assim, é uma troca, né? Ela não faz o que a gente faz, ela ajuda no processo. Mais do que isso, não, porque a parte estratégica tem que ser nossa, né? Uhum. Enquanto os profissionais entenderem que é um auxílio, não a substituição, tá tudo certo. E lá na cabana, lá, como é que ficou esse... Não falar sobre a cabana, mas falar sobre isso da inteligência artificial, eu acho que ela vai dar um grande prejuízo para quem se escorar nela. Porque ela, se você quiser, ela pensa, não é que ela pensa por você, ela resolve por você, ela te tira o pensamento, assim, faz para mim, faz para Ana. Então, o exercício de pensar, de criar estratégia e de usá-la ali como... melhora esse texto para mim, estrutura e tal, são coisas muito menores do que crie para mim. É muito diferente. E, ao mesmo tempo, Mila, que eu acho que é muito tentador pedir que ela substitua. Sim. É tentador. Então, o profissional ele fica naquela situação ali. Nossa, eu estou aqui diante de um novo job aqui que eu tenho que fazer, vou começar do zero, mas eu sei que tem um processo, mas se eu der uma acelerada, eu imagino que isso tem afetado o dia a dia dos profissionais e das agências. Porque eles não estão pensando, assim. E criatividade também não é só dom, assim, é técnica, é experiência, é vivência, é você aprender caminhos de como criar e tudo mais. E a gente é da geração que escreveu monografia sem chat GPT. E, eu aprendi tanto quando eu escrevi minha monografia, Sim. Quantos livros que eu li para trazer os meus raciocínios, escrever cada letrinha foi maravilhoso. Então... tem um ganho, mas tem uma perda também, eu acho. A gente está num momento de interrogação. Eu não tenho nada para falar sobre isso, porque eu não sei onde eu estou, para onde eu vou, não sei mesmo. Eu tento fazer as minhas práticas de ampliação de repertório, para não me entregar a totalmente a inteligência artificial. Tenho aquela coisa de ler tantos livros por ano, tem uma nova... que eu tenho que acessar 100 novos artistas por mês no Spotify, por exemplo. Porque o Spotify dá aquela cápsula sonora, eu faço, eu tenho que fechar o mês com 100 novos artistas e com tantas músicas. São coisas bobas, mas que é uma forma de ampliar o repertório. Porque eu também não posso deixar que o algoritmo decida para mim o que eu quero ouvir. Tem isso ainda, né? Senão ele vai decidir, ele vai pasteurizar o meu gosto ali. Como no Netflix, os streamers vão em cima daquilo que a gente assiste e o criativo ele tem que experimentar. Sair dessas barreiras ali do que você já está confortável. A experimentação é a base da nossa profissão. Exatamente, né? Porque hoje você está criando para um tal público, amanhã para outro público e, de uma forma geral, são públicos que a gente não consome o produto. Mas voltando no ponto que você falou, o impacto disso tudo, conversando com um cliente ontem, um cliente amigo, e ele falou, é incrível como algumas agências estão cobrando caríssimo para fazer algumas coisas que a inteligência artificial está fazendo mais rápido e melhor do que eles. Então, assim, quem entrega commodity vai ser engolido.
E está sendo base de comparativo. Vamos dar um repeat aí, um caps lock aí. Vamos lá. Essa vai pro corte, como é que é? Manda o papo. Manda o papo. Assim, quem tem IA fazendo melhor do que muita agência. Quem entrega só commodity vai ser engolido de fato, assim. Quem não pensa, quem não tem diferencial, quem acha que fazer ali o basicão da IA vai resolver, não vai. Então você realmente, o pensamento estratégico, o pensamento criativo é o que vai diferenciar todo mundo daqui para frente. Então até pro prompt que você for usar na IA, você tem que ser muito bom. Tem que ter uma pessoa qualificada e gabaritada ali por trás. O pensamento estratégico e crítico, eu acho que esse é o ponto, sim. Se você não tiver um pensamento crítico para questionar as entregas que estão sendo feitas pela IA, você aceita qualquer coisa. Mesmo que você... Eu uso muito o ChatGPT, o Claude, essas coisas, para me ajudar a escrever. Mas o texto é meu, ele corrige para mim. E você disse para ele sobre o que você quer falar, né? Não, eu escrevo o meu texto e peço para formatar. Você escreveu, você não está falando, escreve um artigo para mim. Não, mas você a grande maioria a faz isso. Eles pedem ideias, pedem coisas e vem a coisa pronta. Você vê... Se você deixar, ele faz. Faz. E você vê vários materiais, assim, principalmente no digital, polêmica. Vamos lá que eu tô... Manda o papo. Você ativou aqui uma situação também polêmica para mim aqui também. Principalmente no digital, você repara que tem conteúdos exatamente iguais, até os títulos são iguais. As abordagens, os títulos, sabe? Toda a estética. É muito delicado isso. É um tiro no pé que a gente tá dando quando faz isso, né? Sim. Então, assim, cadê o da própria atividade. Eu acho que o pior que é da própria atividade, porque quando um cliente ele fala, olha, isso aqui tá igual isso aqui, tá igual isso aqui, o que foi feito, o cara fala, para que eu tô pagando a agência? Se é para fazer soluções o cliente commodity, falou assim, né? Eu paguei uma agência fazer um site para mim, me cobrou R$20 mil e eu fiz hoje na IA tal, em meia hora, e ficou melhor do que ele fez para mim. E me mostrou, eu falei... E ele estava certo, isso não entendeu? Tem que questionar, né? E aí que a gente entra. Vale a pena você ter uma equipe, uma estrutura e entregar commodity para o seu cliente? E aí entra em um ponto mais delicado ainda, né? Então, assim, enquanto as pessoas entenderem que post, coisa que qualquer um pode fazer, a gente vai ser engolido. Esse é o ponto. Acho que é o meio do caminho, talvez, assim, de saber ponderar em que momento que ela vem como aliada e em que momento que ela empobrece a entrega também. A IA é um acelerador do seu pensamento técnico, sabe? Se ela for usada como ponto criativo, já era. Acho. É isso que eu penso. Eu fico imaginando, digamos que o chamariz das agências, dos profissionais, sempre foi o aspecto criativo. A partir do momento que a gente renuncia a isso, a gente vira mais um. Você deixa de ser valorizado como profissional, né? Então, o fato polêmico, né? Eu me lembro que eu tive um insight há mais ou menos uns 4 meses de fazer um texto comparando a criação publicitária a fazer um mexido de ovos, né? Sim. E eu pedi para o ChatGPT fazer uma nuvem de palavras para mim com criação publicitária, mexidos os ingredientes. Ele trouxe uma nuvem de palavras e falou assim, claro, obviamente que já sabendo quem eu sou, assim, pelo meu uso, né? Ele falou assim, se você quiser eu posso criar um artigo no nível que você faz. Aí eu falei assim, faça. Ficou bom, né? E ficou bom. Aí eu falei, danado, eu vou ter que superar ele agora. Mas se eu pegasse aquele texto e comparasse com o que eu fiz, algumas pessoas poderiam gostar mais daquele. Mas, digamos, em uma pressa, num cliente falando ali, eu não faria isso, mas falando, será que no dia a dia, naquela roda viva de cada um querendo manter o seu cliente ameaçando, o uso pode ser utilizado dessa forma, como commodity ali, e aí o negócio complica. Aí é onde que fica a essência do Mazei, sabe? Exatamente, porque no caso nosso aqui, que a gente pode falar, o processo ele é valorizado, não só o fim. Então, acho que a IA ela trouxe essa questão de acelera o processo, mas há o risco da gente perder a nossa assinatura, né? Ela tem que ser ferramenta, não final.
É isso. Verdade. E aí, gente, pra gente fechar aqui, nossa conversa aqui super bacana, aqui eu tô muito honrado aqui estar aqui com vocês. Quais são os desafios do Publicidade ES daqui para frente, aqui 2026 para os outros anos? 2026 está planejado com muita expectativa. A gente tem muita coisa interessante que a gente quer colocar na rua. A gente está estruturando, está buscando apoiadores, parceiros. A gente já tem um cronograma de ações para serem feitas. E tem muita novidade. Assim, não sei nem se eu posso Não falar. pode falar, né? Algumas O famoso novidades. vem coisa boa por aí. Tem coisa É. boa por aí, mas tem muita coisa programada e pensada. Uma delas é o nosso podcast que está entrando no ar hoje, né? Então, sim, todo mundo se inscreva, compartilhe, faça parte. Isso aí. Então, a gente está começando isso. É uma das ações para 2026 e que tem muita coisa bacana planejada. Então, assim, a gente espera contar com apoio e cooperação de todo mundo e que a comunidade cresça cada vez mais. Isso aí. Como Mila, bons- e aí, Mila? Como bons publicitários, enxergamos o público e quais eram as demandas latentes deles, o que, que a galera ali precisa. Então, o pessoal queria que o Publicidade ES fosse mais atuante em outras mídias também? Vocês sentiram isso? Eu acho que com base no que a gente vê ali de conteúdo, de pergunta, de interação, dá para ali a gente entender quais cursos vão ser legais, vão ser úteis, como a gente fez legal. o piloto da criação, da produção Produção gráfica. gráfica. A mentoria foi muito legal. Quais encontros podem ser... Vocês fizeram a mentoria, né? Que fizeram uma seleção, Fizemos, todos, foi super muito bacana. legal, foi. Quais encontros podem ser ricos para essas trocas? Então, assim, já está muito claro para nós quais são os principais pilares do que a galera está querendo. E aí a gente vai transformar isso em entregas para realmente fazer com que todo mundo possa crescer, diferente de quando a gente começou lá com o anúnciozinho de jornal da vaga, ou tendo que pegar a lista telefônica para procurar fornecedor e tal. Acho que isso é a grande entrega que a gente pode fazer de contribuição para o mercado, é uma troca. Pois é, eu no lado ali, um pouco mais do lado acadêmico, né, eu só tenho que parabenizá-los, porque a atividade de vocês, ela fortalece muito a nossa categoria, vamos falar numa fala bem corporativista, assim, né? Porque a gente tem um problema que os publicitários é da própria natureza, a questão dos concursos, da concorrência. Então, muitas vezes a gente não consegue sentar para pensar na nossa atividade. Sim. Então, vocês ali, de certa forma, fomentaram uma questão que a gente está discutindo, como é que essas vagas têm que ser ofertadas. Opa, isso aqui não está legal, isso aqui está bacana. Uma questão de ética profissional, que eu acho que tem um processo de educação no Publicidade ES, que vocês fazem um trabalho que transcende o acadêmico, que é um trabalho de promover uma educação até uma questão de postura, de como eu tenho que me comunicar, fazer o meu network, fazer saber divulgar a minha autoimagem também ali dentro. Então, acho que eu desejo longa vida aí para o Publicidade ES, que vocês se mantenham em crescimento, sonho que isso se torne daqui a pouco até rentável para que vocês possam se concentrar só nisso. É um sonho, né? Que assim seja. E assim seja, né? E é isso, obrigado, a grande honra estar aqui com vocês e a todo mundo que nos acompanhou, agradecer e que vai lá, coloca lá, se inscreve, quem sabe chega a vez aí, né? Vocês vão pensar em soluções aí, porque agora tem o 2 também, né? Então, O 2 vai ser massa. o 2, e é O 2 isso. com o assunto a bola da vez, né? Isso aí. Então, pessoal, vamos ficar sempre atento ao Publicidade ES, que sempre tem novidade pra gente, tá bom? Valeu. Valeu, Obrigado. Burgo, valeu, Mila. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.